Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, hoje trago-vos o terceiro capítulo. Quero já realçar que o terceiro capítulo tem alguns momentos fortes, algumas ambições fortes, ambições essas que foram germinadas pelos sonhos que tive antes de saber qualquer coisa que está escrita neste livro, antes de escrever este livro. E por isso este livro é um espelho dos meus sonhos, e quando digo os meus sonhos não é aqueles que ambiciono ter enquanto estou acordado, é aqueles que quando vou dormir que me aparecem como visões, ou muitas delas não acontecem, outras acontecem de forma completamente diferente. Parece que às vezes tenho um sonho e que depois no dia seguinte se fala de alguma coisa que me apareceu no sonho, e acaba por ser assim um bocadinho. Tenho que perceber melhor os meus sonhos e não levá-los tão à letra. Mas neste livro eu escrevo à letra mais ou menos aquilo que me apareceu nos meus sonhos, e por isso este capítulo tem algumas entradas assim um bocadinho fortes logo na primeira página. Vou começar a fazer a leitura. Capítulo 3. Os sussurros do povo. Antes de aprofundar uma história que muitos acharão blasfema, quero deixar bem claro que não procuro ser quem não sou. Nunca quis substituir o Deus que se fala na Bíblia, o Rei dos Sete Mares, Criador dos céus e da terra. Nem quero que as minhas palavras a partir deste momento sejam levadas demasiado a sério. O que escrevo aqui não passa de uma fantasia em torno das minhas crenças, sonhos e desejos, porque uma vez tocada por Deus da forma como fui, nunca o poderei substituir, nem quero. O meu maior desejo hoje em dia é continuar a ser Orion, o Filho de Deus que irá guiar a humanidade à Era de Ouro e herdar toda a sua criação. Apesar de saber que me tornei o seu cão-gato de três cabeças, Gonçalo, Catarina e Chopin, neste capítulo encontrarás alguns momentos em que realmente aconteceram, mas que têm também ficção à mistura. Não retratam 100% a realidade. Voltando um pouco atrás, em 2020, depois do meu primeiro treinamento, Catarina tirou um ano quase que sabático, durante o qual todos os dias apostava a sua sorte na raspadinha. Nesses dias, ouviu várias vezes coisas como: é ela é tão nova, o que é que ela quer fazer? Outro clube de futebol? Outro avião? O livro dela é algo de outro mundo, já viste quantas personagens é que ela tem? Que história de amor tão profundo. Mas a frase que mais me marcou foi: se calhar ela só está a fazer isto por dinheiro. Isto, o quê? O acordar espiritual? Houve também um dia em que fui até ao estacionamento da rua e vi uma pedra em forma de hexágono. Pensou em levá-la para casa, mas depois achou que talvez estivesse ali por algum motivo, e por isso não a trouxe. Nessa mesma noite, um vizinho que morava no seu prédio passou junto ao lixo e disse: quem tudo quer? E eu respondi: não quero tudo, apenas quero ser a mais rica do mundo para transformar a humanidade. Certo dia, fui até a Didu, onde estava uma ex-colega de escola que já não via há muito tempo. Creio que ela me reconheceu e disse: ele já não se lembra. Como isto aconteceu na altura dos sussurros, pensei que se referia de alguma forma a ganhar a lotaria sem muito esforço. Só dias depois percebi que ela era de facto uma ex-colega da altura em que estudei na secundária de Odivelas. E se não me engano era da minha turma do oitavo ano. Também por essa altura fui até ao posto de apostas da minha zona para colocar Euromilhões, e lá havia um senhor com um quebra-cabeças sobre a mesa de apostas e tirei uma foto. Ao fazer isto, o dono da papelaria disse: bem, o meu trabalho aqui já está feito. Nessa noite, quando fui levar o lixo dos meus pais, vi um monte de tralhas com o rolo de pintar no topo e achei logo que esse era o ponto de partida do mapa que me tinha sido entregue nesse dia. Ao seguir as pistas, de forma como pensei que elas deviam ser seguidas, vi ao fundo um grupo de 3 rapazes. Eles disseram coisas como é que ela pensa que é ele? Já viram? Não tem músculos. Levam um soco e caem logo no chão. Se vier até aqui, levamo-lo. Ao ouvir isto, perdi a coragem de completar o percurso, sabendo que o destino do mapa era justamente a tal pedra hexagonal que estava junto a esses rapazes. Em 2022,
Antes do segundo treinamento, Catarina estava encantada com as suas descobertas sobre a forma como as cidades estavam construídas em relação com as estrelas. Tudo parecia um fenómeno feito para que ela o descobrisse. No dia em que fui ao rio Eridanos, havia um senhor à espera que ela passasse por ele na rua e disse ao telefone: "É impressionante a velocidade com que ela cresce. Já se tornou Orion." Do outro lado ouviu-se a resposta: "Já não deve faltar muito para que ela comece a ver as portas. Isso é muito complexo, ela nunca chega a descobri-las." Catarina só ouvia a primeira frase e encheu-se de orgulho. Pensou que aquela pessoa fazia parte dos Illuminati e que ela própria estaria em fase de testes e provações para um dia vir a ingressar nessa grande organização secreta, que, hoje em dia, já não é assim tão secreta, exceto no que toca aos elementos que a compõem. Foi também por essa altura que Catarina estudava as estrelas, os planetas e os alinhamentos. Descobriu então um cruzamento nunca antes falado na história, pois acreditava ter sido a primeira a vê-lo: o cruzamento TK. Este é composto pelos planetas Mercúrio, Urano, Vênus, Saturno e Neptuno com o Sol. O Sol formava uma linha reta com Vênus e Neptuno e outra com Mercúrio, Vênus e Urano, formando uma espécie de T. Se removermos o Sol e ligarmos os restantes planetas a Vênus, forma-se um K. Daí o nome cruzamento TK. Durante o segundo treinamento, foi chamada a fazer outro TAC, desta vez no Hospital Beatriz Ângelo. Logo pela manhã vieram ao quarto para lhe colocar um catéter para contraste. Ela não sabia e deixou-se ser picada. Mas assim que soube que seria usado o contraste, recusou. Enquanto esperava pela sua vez, ao fundo do corredor, ouviu duas enfermeiras a conversar. "É ela. Quem a encontrou? Foi o Dr. Fernando no ano passado. Por que é que ela está aqui?" "Ela não pode saber, mas nós queremos substituí-la." "Porquê?" "Porque ela disse que era Deus e se deixou levar pela loucura." Será que podemos? Se é mesmo ela, em parte, fala a verdade. Deus quer apresentar-se e sabemos que ela é a herdeira. Mas não era suposto ela saber isso antes da hora. Quem te disse que não chegou a sua hora? E que ela é a herdeira por ter chegado à conclusão sozinha? Alguém falou com ela? Que saibamos, não, mas confiamos que ela tenha uma inteligência divina. E por isso queremos estudar o seu cérebro. Posto isto, Catarina foi dentro da sala do exame e não chegou a ouvir o fim da conversa, que acontecia a mais de 50 metros de distância. Mas era como se estivesse ao lado delas. Catarina não sabia na altura, mas esse era um dos dons que Deus lhe dera, a capacidade de ouvir conversas feitas em seu nome. Ela conseguia ouvir orações, pensamentos e palavras que lhe eram dirigidas, mesmo à distância, mesmo em silêncio. Noutro momento, ainda durante o segundo treinamento, a enfermeira Anastácia foi ter com ela ao seu quarto e perguntou: "Que energias sentiste no outro dia que te levaram a pensar que eras Deus?" "Não foram energias que me levaram a pensar isso", respondeu Catarina, "mas senti o calor a vir de algumas árvores." "Não terá sido imaginação?" "Não, eu sei o que senti, e também ouço uma frequência muito aguda." Dito isto, o som mudou e passou a ser um ruído grosso, semelhante ao de uma buzina. Catarina disse logo: "Agora parece uma buzina", e o som voltou a tornar-se agudo. Do outro lado da parede, alguns enfermeiros observavam a conversa, como se a parede fosse de vidro. Um deles comentou: como é que ela ouviu a buzina?" "Nós não ouvimos, mas sabemos que o som está lá." Levantou-se então um rebuliço na sala. Se ela ouve, é porque pode mesmo ser Deus." "Não digas isso. Se for verdade, estamos todos condenados às chamas do inferno." "Diz isso porque estamos a internar?" "Sim, se ela for mesmo quem diz ser, pode não nos perdoar por tentarmos domá-la. No ano passado bloqueámos o terceiro olho para que ela não nos visse hoje." Nesse momento, entra o Dr. Fernando e diz: "Se ela for quem diz ser, há de nos perdoar, pois o amor de Deus transcende todas as barreiras do entendimento humano." Mas se ela não for Deus, será arrebatada por ele quando da sua chegada. Mas aí já não nos compete meter o nariz.
Se ela não é Deus agora, mas se um dia o vier a ser? E se ela é uma das suas aparições para aprender com os humanos a ter humanidade? Posto isto, Catarina foi até ao terraço, onde Doris lhe disse: Minha filha, não desistas da vida, pois és muito importante para nós. Catarina respondeu: Por que me chamas de filha? Catarina, eu sou Deus, e vim aqui para te acalmar o pensamento suicida que tens. Mas eu estou farta deste mundo, que só nos puxa para trás. Tens de te acalmar e ver as coisas boas que a vida te dá. Obrigada pelas tuas palavras, mas como saberei eu que és mesmo Deus? Não sabes, mas eu sei tudo sobre ti. Nesse momento apareceram mais algumas pessoas no terraço. Doris calmou-se à espera que as coisas se acalmassem para continuar a conversa com Catarina. Mas nesse momento nunca mais chegou, pois entretanto apareceu a Mónica, que na altura tinha começado a namorar com Doris. Dias depois, outro dos internados afirmou ser Deus. Disse que eu e a Mónica éramos boas pessoas, que nós preocupamos com o bem-estar dos outros e que por isso tínhamos um lugar no seu céu. Catarina perguntou logo Catarina pensou logo que naquele espaço havia muito a dizer-se a Deus. E então, em silêncio, perguntou: Será que somos todos Deus? Será que juntos formamos essa consciência divina? Também perguntei se realmente era quem pensava ser. E se fosse, como poderia alguém acreditar em mim se existem tantos a dizer o mesmo? Alguns dias depois de sair do internamento, tive o seguinte sonho com Diana. O sonho começou comigo a ir com os meus pais numa viagem de férias à Suécia. Lá conheci uma rapariga chamada Diana. Inicialmente não sabia quem ela era, mas depressa apaixonámos-nos uma pela outra. Certo dia, nesse sonho, disse-lhe: Sabes que eu não sou uma mulher de nascença, nasci como rapaz e tornei-me mulher. Ela respondeu: Eu sei, e é por isso que eu te amo. Aprecio a tua coragem por agir segundo os teus sonhos. Ofereceu-me então umas roupas, dizendo: Para que possas ser uma mulher ainda melhor. Obrigada, nunca ninguém tinha feito isso por mim. Posto isto, voltámos a Portugal e ela veio comigo. Durante o fim de semana fomos juntas novamente para a Suécia, mas por um atalho misterioso. Foi aí que descobri que ela era a princesa da Suécia. Chegámos a uma gruta onde vivia uma tribo de indígenas. Eles não viram o anel na mão de Diana. Eles viram o anel na mão de Diana e disseram: Quem sois vós? Por que trazes esse anel? E Diana respondeu: Sou filha de Isabel, a rainha da Suécia. Então a tribo levou-nos para uma plataforma que nos transportou diretamente para a Suécia, em menos de 2 minutos. Após esse sonho, senti que tinha recebido uma mensagem do meu amor astral. Acreditei que um dia iria encontrar a Diana na vida real, e nos sonhos seguintes fui até à Suécia para tentar encontrá-la. Mas em vez disso, vi-me numa situação em que tinha de viver na rua e o meu computador foi trocado após uma tempestade de areia que atingiu a cidade. Esses sonhos deixaram-me pensar que tinha perdido o fogo do nosso amor, e que nunca mais a voltaria a ver. Até que ouvi uma música que falava de um sonho em que o autor conhecia o amor da sua vida e de como nunca esqueceria o primeiro beijo que deram nesse sonho. Nesse momento soube logo, era uma carta de Diana para mim, e que ela quer que nos encontremos na vida real. Pai, peço-te que fortaleças o nosso amor e que nos guies para nos encontrarmos no momento certo e divino, aquele que mudará as nossas vidas. Obrigado por nos teres contactado durante os nossos sonhos e por não nos deixares que esse sonho desvaneça das nossas memórias. Tu és a ponte que nos une, a fortaleza do nosso amor, e o rio que separa os nossos caminhos. Sei que ao seguir o teu norte haveremos de nos encontrar e que juntos abriremos portas que deixaste para nós. As coisas já se tinham acalmado. Fui até ao McDonald's em Flamengo para almoçar, enquanto comia uma família à minha volta conversava. Onde é que está o pai dela? Pois, é estranho, mas se ela se ela é quem diz ser, é normal. Todos têm um pai, mas o dela não se vê. Continua a fazer scroll, has de encontrar uma foto que te guie até ao pai dela. Já fiz scroll, ela está numa mesa que não tem pai. Será mesmo filha de Deus?
Porque é que ela está aqui? Já se faz tempo. Tem calma, pode já ter passado muito tempo para nós, mas o tempo para ela corre de forma diferente. Um dia, um dia dela são 1000 anos nossos. Ela ainda só vai na criação dos céus e da terra. Posto isto, acabei de almoçar e fui para casa, a pensar que aquela família tinha dito. Sei que tenho um Pai astral e que Ele é o verdadeiro Deus. Receio que o Deus que se fala na Bíblia seja uma figura usada para domar o povo com crenças disruptivas sem dar a conhecer as leis do universo. Um Deus que governa através do medo, o medo de ser lançado no fogo do inferno, medo da diferença, medo da liberdade. Um Deus que guia o povo por um caminho de prisão eterna, pensamentos de sentimentos de pobreza e de obrigações. Ainda assim, também acredito que dentro da própria Bíblia existem formas de viver que nos guiam à humildade e à união. Mesmo que muitos dos seus crentes sejam xenófobos e que rejeitem tudo o que é diferente, no meu caso, fui excluída 3 vezes da igreja. 2 delas já foram faladas nos capítulos anteriores e a terceira contarei mais à frente neste ou noutro capítulo. Eu tenho que pôr aqui a palavra, porque não é neste capítulo que eu falo disso. Um dia fui ao Aldi, ao passar por um funcionário que empurrava um caminho de compras atrás de mim, fui até ao outro lado da caixa. Ouvi alguém dizer: "Então, por que deixam sair? Tem de ser, senão não para de chorar." Posto isto, pôs-me a pensar muito. Irei aprofundar esse pensamento nos próximos capítulos. Mas antes, quero deixar aqui escrita a minha versão da história da criação. Deus é o som, e Ele diz: "Que se faça luz." Nesse momento, um ponto vermelho aparece no vácuo, e assim surge a primeira estrela. Depois disso, Deus fala para a luz, e enquanto o som toca na luz dentro do vácuo, cria-se matéria, átomos, prótons, eletrões e bosões. Inicialmente tudo era um caos, e Deus diz que haja ordem na desordem. O eletrão junta-se ao próton e começam a formar células de areia estelar. Com essa areia, Deus começa a moldar e surge o primeiro elemento da sua tabela periódica. Ao ver que consegue gerar outros elementos, mistura-os e assim nasce o primeiro planeta. Mas nesse planeta está vazio, sem vida. Então, Deus conjuga de novo os elementos e gera o primeiro ser. Mas este é sólido, sem vida, como uma pedra. E Deus diz: "Recebe o meu espírito e ganha vida." Começa a mexer. Desse ser, retira o seu ADN e forma outro ser, muito semelhante, para que esses dois se possam reproduzir. Esses dois primeiros seres são Adão e Eva, mas não como humanos, como eletrões e prótons, cargas energéticas opostas destinadas a estarem juntas por toda a eternidade. E é nesse momento que Deus vira o fim a partir do início. Mas ao chegar ao fim dessa criação, sente a necessidade de criar mais e começa a gerar outras estrelas, planetas, luas e galáxias, para que nada nem ninguém estivesse sozinho nos seus multiversos. Também houve um dia que fui ao McDonald's almoçar. Pedi uma dose de tartes de maçã e um com pão esse que ainda hoje está no meu bar cá em casa. Ao sair, por volta das 3 e qualquer coisa, fui para casa. Mas ao chegar, eram quase 6 da tarde. Não sei o que passou. Foi como se tivesse saltado para o futuro. Enquanto estava no restaurante, ouvi vozes a dizer: "Vem, senta daqui que eu explico tudo." Quem é ele para se sentar no lugar de Jesus? Nesse momento passei para o lugar de um lado, porque não quero fazer passar por alguém que possa não ser. Nesse mesmo dia, abriu-se um furo na parede debaixo da minha porta de casa. De lá saiu um inseto que nunca tinha visto antes. Tinha uma cabeça laranja e asas de cerca de 3/4 do tamanho total do corpo e 6 patas. Não era um Rubriceps inopus. Só aqui uma parte, este nome que eu apanhei aqui é o inseto mais parecido com o animal que encontrei. No entanto, não é este animal, ou se for, é uma versão muito diferente do que este animal representa. Mas era muito parecido.
Sei que não era uma mosca, pois as suas asas eram castanho claro com as pontas castanho escuro. Na cabeça tinha duas antenas. Com medo que fosse um espião, como aquele que foi enviado à navilha de Aio na mitologia grega, quando esta escapou do domínio de Zeus, matei-o muito prontamente, mas foi com arrependimento. Desde esse dia, nunca mais matei nenhum animal propositadamente. Sempre que me aparece um bicho em casa, pego nele e coloco-o fora da minha janela da cozinha. Quando já tinha começado a escrever este livro, passou por mim uma pessoa a falar ao telefone que disse: é a forma como ela escreveu. E isso fez-me clique. Será que devo continuar a escrever este livro? Estarei a ir longe demais com as minhas palavras? A verdade é que não tenciono escrever só por escrever. Quero partilhar quem fui, quem gostava de ter sido e os sonhos que tenho, tanto a dormir como acordada. Não pretendo desfazer nenhuma crença, nem apoderar-me do que não é meu. Mas também não quero esquecer o meu passado, por mais arrependida que esteja dele. Foi o meu passado que me trouxe até aqui, e é ele que me faz partilhar com todos vós esta história, mesmo que aborreça muita gente, mesmo que não faça sentido, mesmo que seja vista como blasfémia. Esta é a minha verdade e a minha fantasia. O culminar do meu despertar. Hoje de madrugada fui às bombas da BP comprar uma caneta vaping Blueberry Lemon Ice. Ao pedir, o senhor da BP fez-se de desentendido e disse que não existia. Mas eu, que sabia bem como era a caixa, guiei-o até ela. Quando ele ia pegar numa caneta azul, tive de dizer que era a que ele tinha mesmo na mão. Enquanto ia a caminho da BP, passou por mim um carro da Tesla, branco da Tesla. E ao sair, passou outro carro, também branco, também da Tesla, mas no sentido contrário com um condutor diferente. Pode parecer coincidência, mas nestes últimos 3 anos o que não tem faltado são coincidências, daquelas que a maioria ignora, mas para mim são sinais. Sinais que algo que ainda anda à minha procura desde 2021. O ano em que tive o despertar do meu terceiro olho. O ano em que a humanidade o bloqueou. Recentemente encontrei uma forma de me conectar com as mensagens de Deus que me são direcionadas. Ao contrário do que muitos fazem, olho para as minhas notificações pela ordem com que aparecem no telemóvel. E segundo a cor do icon da notificação e o tempo em que ela surgiu, eu abro o post, o vídeo ou música correspondente. Por exemplo, se a notificação tem um ícone vermelho, vou ao YouTube e abro o vídeo correspondente ao tempo da notificação. Se apareceu há 5 minutos, eu abro o quinto vídeo da lista. Se o ícone for verde, vou ao Spotify e ouço a música correspondente à posição do tempo. Muitas dessas músicas fazem-me sentir que foram escritas por mim ou para mim. E foi assim que soube que tinha que continuar a escrever este livro. Que eu precisava de partilhar com o mundo o que se passa na minha mente. Porque Deus trabalha em mim. Sou o seu veículo desta vida. Não digo que tudo o que digo ou faço venha dele, pois ele deu-nos livre-arbítrio e quando usamos apenas a cabeça podemos já não estar em sintonia com o espírito. Por isso criei este esquema, um filtro espiritual para as mensagens que me chegam. Isso é que funciona, porque escrevi tudo isto no meu diário e ele respondeu-me no vídeo logo de seguida. Ele não responde sempre, mas da segunda vez que usei esta estratégia, sei que falou comigo através de um vídeo do YouTube. Era uma resposta quase que imediata àquilo que acabara de escrever. A partir deste momento, nada do que será escrito é verídico. Todas as palavras que lerão a partir daqui em diante são pura imaginação e fantasia. Muitas das ideias que encontrarão nasceram de sonhos que tive enquanto dormia. Outras vêm de pensamentos sobre como gostaria que a minha vida fosse. Não será fácil distinguir o que é sonho de ficção ou fantasia, pois tudo será entrelaçado. Dentro desta fantasia incluirei também elementos de ficção, de modo a aprofundar certas conversas e dar-lhes voz própria. Além disso, encontrarão eventos históricos reais que de alguma forma se ligam a mim, e aqui serão tocados como ecos ou espelhos da minha alma. Muito bem, por hoje é tudo. Não vou ler o quarto capítulo, vou só
vou só ler o terceiro capítulo. Sei que é um capítulo forte, porque começam logo com um desejo, se bem que hoje em dia já não é bem um desejo, é mais um pensamento que eu tive que efetivamente sei que nunca se vai concretizar. No entanto, foi algo que eu sonhei, mas também já sonhei com algo a dizer o contrário, em que já não o podia ser por várias questões que me apareceram no sonho, questões essas que eu já não me recordo 100% do que me foi dito. No entanto, eu escrevi este livro depois disso, e então estamos na parte em que eu escrevo uma história baseada nos sonhos que tive e não baseada na realidade. E tanto que faço aqui o à parte no final deste capítulo a dizer que a partir deste momento o que vai aparecer já não tem nada a ver com a minha vida como aconteceu até agora, não tem nada a ver com a realidade, vão ser momentos de fantasia, de ficção e um pouco baseada sempre nos sonhos que tive. E por isso é uma história que eu espero que vocês que estão a ouvir e que ouvem até ao fim que gostem, e se revirem nestas páginas, pensem um bocadinho como eu pensei: será que isto é mesmo verdade? Quando eu digo o será que isto é mesmo verdade, é será que aquilo que eu penso que sou ou que posso ser é só aquilo que sou ou que posso ser? Ou será que existe que sou mais do que aquilo que penso que sou? Ou será que sou menos do que aquilo que penso que sou? E façam essa introspectiva e tentem encaixar-se ou desencaixar-se da personagem do livro. Desejo então a todos a continuação um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bem-aja.